capaz de investidas repentinas, os anuros são caçadores eficientes no jardim. Não é bom que eles estejam do seu lado? O mundo secreto dos jardins. Anuros. Distribuição Sinapse. Os anuros sobrevivem ao inverno de várias formas diferentes. Alguns, como o sapo-leopardo e as rãs verdes, passam o inverno na sujeira, no fundo do lago. A vantagem é que, se o lago for profundo, a água no fundo não congela. Por isso, eles nunca têm que lutar contra temperaturas baixas. Mas quando o gelo começa a derreter, são atraídos para a superfície pelo calor do sol. Uma estratégia de sobrevivência totalmente diferente é ficar sob as folhas caídas, que funcionam como um abrigo para algumas espécies de anuros. Mas quando o frio é insuportável, nenhum anuro é mais adaptado do que as rãs comuns. Proteínas especiais e substâncias como glicose e glicol agem como anticongelantes em seu corpo, e isso as ajuda a resistir ao congelamento. Mas se por acaso a temperatura cair demais, elas até podem acabar congelando. Podem até solidificar, mas o impressionante é que anuros conseguem se recuperar deste estado criogênico sem nenhum dano. Em geral, quando os anuros emergem, ainda não há grande atividade de insetos em volta. Por isso, eles aproveitam a situação e começam a procurar oportunidades de acasalamento. No início da primavera, dificilmente passamos por um pântano ou uma lagoa sazonal sem sentir necessidade de usar tampões de ouvidos. O motivo desse alvoroço é um sapo pequenininho, menor que o meu polegar, conhecido como rã de madeira. Ele está entre as primeiras criaturas a aparecer em volta de charcos e lagos para proclamar cantando sua esperança de encontrar uma parceira. Os primeiros a chegar são os machos. Os rapazes se juntam e fazem um estardalhaço. Eles marcam seu território, geralmente um enorme espaço de 15 a 17 centímetros ao longo da margem, e começam a chamar pelas garotas. Os rãs de madeira podem ser ouvidos mais tarde, em quase todas as noites quentes de primavera. E às vezes, no auge do período de reprodução, vamos ouvi-los fazer esse chamamento durante o dia, o que acredito ser um sinal de desespero da parte deles. Os rãs de madeira são anuros arborícolas, e assim que a época da reprodução acaba, eles voltam às árvores e arbustos para se alimentar. Outra espécie de anuro que partilha seu espaço é chamada de ila versicolo, ou de perereca cinza, que só para confundir pode ser cinza ou verde. Esses anuros têm uma aparência estranha, são bem maiores, podem chegar a ter de 7 a 10 centímetros, e têm um disco adesivo nos dedos que lhes permite subir em superfícies verticais. Podem caminhar em quase todo lugar. Ao contrário de muitas outras espécies, elas têm a pele verruguenta e rugosa. Sua pele se parece com a dos sapos. Logo nas primeiras noites quentes da primavera, no hemisfério norte, e logo depois que os rãs de madeira chegam, as rãs verdes descem da vegetação e novamente se aglomeram às margens dos lagos. Devem se unir de 15 a 20 machos em torno do lago, coachando e esperando desesperadamente que a fêmea atenda ao chamado. Normalmente leva uma semana ou dias para que as fêmeas comecem a aparecer e, claro, assim que as fêmeas se aproximam, o chamado fica mais alto.
Com toda essa algazarra de machos chamando, as fêmeas que se encontram num raio bem amplo atendem à convocação descendo de árvores e arbustos para as margens dos lagos. E os machos sempre têm que estar preparados, cantando, cantando, cantando para o acasalamento. I was alone, looking for someone to love, somebody to call my own, under the moon up above, all by myself, hoping that someone would see my lonely heart on the shelf, in need of sweet company. At last my prayer was realized, with a love that made me swoon. My plans for one were all revised. Now we'll plan the honeymoon. No more am I alone and blue. Now I'm dancing in the moonlight with my love so true. By the glow of the moonlight, sob a luz da lua, os pais saem do lago deixando para trás centenas de ovos que terão de se defender sozinhos num perigoso mundo novo. E num certo dia, em seu jardim, surgem centenas de criaturas se alimentando de suas plantas. Mas, por sorte, há também muitas criaturas loucas para se alimentar delas. Os anuros são caçadores visuais que espreitam a presa, esperando pacientemente o momento certo para atacar. O que capta a atenção deles é o movimento. Eles têm visão lateral aguçada e uma paciência infinita, e quando veem algo se movendo, chegam mais perto, mas não se precipitam no ataque. Geralmente eles dão apenas um salto, com precisão incrível. Por isso, eles calmamente se preparam para que o menor movimento, uma virada de cabeça da presa, seja o bastante para disparar instantaneamente o ataque. Eles parecem tão benignos flutuando no lago que é difícil imaginar que por trás daquele sorriso de gato de Cheshire esteja uma arma de precisão mortal. A língua tem superfície pegajosa e gruda na presa. Então, quando o sapo retrai a língua, puxa a presa direto para o seu papo estufado. E, claro, é bem interessante assistir a qualquer tipo de anuro engolindo alguma coisa. Ele traz para dentro da boca e, em seguida, seus olhos protuberantes se fecham, enquanto toda a estrutura muscular em torno da boca força a presa a passar pelo esôfago. Além de ser uma arma mortal precisa, a língua de um anuro é um órgão incrivelmente sensível. Seu instinto é agarrar alguma coisa que se mova e só perguntar depois, o que nem sempre é uma boa ideia. Em geral, não obtém todas as informações necessárias antes de colocarem as criaturas na boca.
A esta altura, naturalmente, o interior da boca está úmido, substâncias se juntam a esse líquido e os receptores gustativos dizem "eca" ou "que delícia". E eles engolem baseados nisso. Eca. Eles gostam de caçar à noite porque correm menos risco de virar caça e porque há muita atividade de insetos. Para que isso seja possível, eles têm que ter excelente visão noturna. O mundo secreto dos jardins. Muitos anuros têm o tímpano e o martelo bem pronunciados. É uma superfície em forma de disco de cada lado da cabeça. Por isso, além de serem predadores visuais, eles se guiam pelos sons. É muito bom ter uma boa audição na época da reprodução. Quando sons diferentes vêm de diferentes direções, vemos que os anuros giram a cabeça para virar o ouvido em direção ao som, a fim de que possam localizá-lo perfeitamente. Quando um anuro percebe um predador chegando, ele está usando a audição, usando a visão e simultaneamente sentindo as vibrações do solo. A audição consiste em viagens vibratórias através do ar. O bater do nosso pé no chão são vibrações que podem ser captadas através da região ventral de seus corpos. Um bom lugar para se evitar predadores e buscar novas fontes de alimento é sobre as árvores. E alguns anuros são adequadamente adaptados para se esgueirar por entre pequenos galhos e mesmo por superfícies bastante íngremes. E como fazem isso? Com a sucção criada pelas ventosas dos dedos. Para isso tem uma superfície achatada na ponta dos dedos que é úmida e que cria a sucção. Com esse equipamento podem até subir por uma vidraça. Francamente, muito pouca coisa é obstáculo para uma perereca. As rãs têm pernas traseiras poderosas, e isso dá a elas uma vantagem real quando tentam escapar de predadores. Assim que são perturbadas, saltam alto e pousam num ponto distante, sem deixar rastro do seu cheiro. Até mesmo na água, essas pernas compridas podem ser bem úteis, pois dão longas remadas e promovem muita propulsão. Saltar é um meio importante de colocar certa distância entre elas e um predador. Mas uma outra defesa das rãs é se encurvar e ficar imóveis. Isso tem duas vantagens. Uma é que as faz parecer maiores e mais difíceis de serem engolidas. Imagine uma cobra pequena se aproximando. A cobra acharia que a rã não caberia em sua boca. Portanto, essa é uma postura de defesa. Outra postura de defesa importante que usam é ficar totalmente horizontais, agarradas ao caule da árvore ou do galho onde estejam, pois assim o corpo não cria sombra e ficam bem menos visíveis. Isso também lhes dá uma forma irregular, o que dificulta que um predador visual consiga identificá-los. E isso, aliado ao fato de que sua coloração pode variar de um tom escuro a manchas cinzentas, faz com que se confundam com o ambiente e assim se misturem ao cenário. Outro segredo, como eu já disse, é permanecerem imóveis. Os anuros existem de todas as formas e tamanhos, desde as pequeninas rãs até os brutamontes dos lagos, as rãs-touros. Eles também podem variar um pouco em cor, do marrom dos sapos comuns ao azul metálico de algumas rãs. É bom ter a cor verde se o anuro está à beira de um lago, porque há muita atividade ali. No caso do sapo-leopardo, a coloração é disruptiva. Quando olhamos para ele, dificilmente imaginamos que é isso que o faz desaparecer.
Ao vermos zebras, achamos que qualquer leão idiota consegue enxergá-la. Mas as zebras têm o que é conhecido como coloração disruptiva. É o que os sapos leopardos também têm. Não é uma cor contra o fundo contrastante, mas uma coloração manchada como o ambiente, o que dificulta que tanto a presa quanto o predador os distingam. Os anuros podem ter vida surpreendentemente longa. Sobrevivem, às vezes, por 5 a 6 anos no jardim, caso consigam se esgueirar de predadores e encontrar alimento. Mas para cada anuro que sobreviva em seu jardim, haverá centenas, se não milhares, que jamais terão chance de sequer chegar à margem do lago. Muitas pessoas sabem que a maioria das rãs tem pele macia, o que as distingue dos sapos. Mas a pele macia de uma rã é geralmente úmida e talvez um pouco viscosa ao toque. Elas precisam ter pele úmida a fim de respirar, e é por isso que procuram ficar perto de lagos, embora possam se alimentar bem nos campos ou entre vegetações. Ainda assim, elas tendem a concentrar a maior parte de sua atividade em torno dos lagos, para que regularmente possam mergulhar e se molhar. Lembro que quando criança pensava, se há rãs no lago, quero pegar uma. Claro, quando se chega perto, a rã salta para dentro da água e desce para o fundo. Lembro que eu pensava, vou esperar que ela volte à superfície, aí eu vou pegá-la. Não vai ficar lá para sempre. Mas eu estava enganado. Elas não precisam inspirar o ar pela boca para seus pulmões. Elas podem respirar pela pele e o oxigênio existe na água tanto quanto no ar. Portanto, elas conseguem respirar dentro d'água. Quer dizer, a rã pode ficar lá embaixo, quietinha, por horas a fio. Minha paciência não dura tanto tempo. Os girinos, claro, respiram de forma diferente dos adultos. São especializados em viver em ambiente aquático, por isso têm brânquias. Em qualquer tipo de lago podemos nos deparar com centenas de milhares de girinos. Mas imagine, se todos sobrevivessem até a vida adulta, acredito que seriam como uma daquelas pragas bíblicas, rãs por toda parte. Não haveria espaço suficiente no mundo. Isso indica naturalmente que esses girinos são uma importante fonte de alimento para muitas criaturas, todas querendo comê-los. O fundo de um lago, por exemplo, é abarrotado de insetos predadores de vários tipos, que ficam desesperados para comer todos esses girinos. Se eles sobem até a superfície para se alimentar, também ali há predadores aguardando por eles. Chega um momento em que a verdade aparece e o girino tem que fazer uma transposição espetacular para deixar de ser uma criatura totalmente aquática e virar uma basicamente terrestre de respiração aérea. E não só perde a cauda e ganha pernas, o que significa que se move de forma inteiramente diferente, como também muda a forma como obtém o oxigênio. Este movimento de transição é quase como um renascimento quando entram no novo mundo. Tornam-se criaturas totalmente diferentes. Mas mudar a forma de obter oxigênio é de fato o menor de seus problemas a esta altura. Agora eles têm um mundo novo com toda uma nova gama de problemas a enfrentar. Um dos meus exemplares favoritos é a perereca cinza, porque é fácil reconhecê-la. São residentes que se estabelecem em volta da casa e podemos prever onde estão. Elas vocalizam das vegetações pendentes e descansam no mesmo lugar durante o dia. Um local onde é comum encontrá-las é em volta da piscina, empoleiradas na cerca. Gostam de ficar em cercas porque é fácil se esconder ali. Mas podemos encontrá-las nas beiradas do telhado de casa e em vários lugares estranhos onde nunca imaginaríamos. Elas vocalizam e o som pode lembrar o de um mamífero, talvez um coati. Pode ser um som bem característico. Sempre gostei de ter muitas rãs no meu jardim. São uma boa indicação de um ambiente saudável. Elas têm pele fina, úmida e passam parte do tempo no solo e parte do tempo na água.
Portanto, se houver qualquer contaminação no solo, na água ou no ar, vamos ter a indicação disso. E como bônus, são predadores vorazes que comem avidamente todos os insetos do seu jardim. Infelizmente, em várias regiões, principalmente em áreas urbanas, o número de anuros está decaindo e, na verdade, em alguns lugares, há espécies que desapareceram totalmente do ambiente local. Basicamente, os anuros podem ser de grande ajuda e uma providência vantajosa é construir lagos no jardim, provendo o habitat para que se reproduzam. Não precisam ser grandes nem muito elaborados, mas podem ser muito úteis, mesmo os temporários, para que os anuros se reproduzam. Se você quiser que anuros maiores, como os sapos verdes e os sapos leopardos, sobrevivam ao inverno, o lago tem que ter certa profundidade, de forma que a água não chegue a congelar no fundo. Se tiver uma boa superfície lodosa no fundo, o anuro pode se entocar lá e mesmo que a água congele, o lodo não vai congelar e os anuros ficarão bem. Outra coisa a considerar é que é muito útil ter vegetação na água, porque, lembre-se, muitos anuros vão desovar. Depositam os ovos em forma de cordão pelo solo ou fixados à vegetação. E muita vegetação em torno do lago também é bom, porque eles precisam de um bom abrigo quando permanecem à beira do lago para se reproduzir ou caçar. É muito importante você ter um lago onde haja muita vida dentro da água, muitas outras emergindo da água e muitas mais dependurando-se sobre a água, criando um cenário muito bonito e o habitat ideal para anuros. Em resumo, podemos causar um grande impacto na população de anuros, fazendo do nosso jardim um local mais hospitaleiro para eles. Se você fizer alguma coisa por eles, os anuros farão muito por você. Versão brasileira Anima Vox.